E hoje vamos falar sobre o que, Mário? Guerra do Paraguai. Então, né, cara, é um conflito importantíssimo do século XIX, né? Sim. Eu acho que a única ocasião que mataram mais gente foi na Primeira Guerra Mundial, Sim. né? Mas aqui na América do Sul foi a Guerra do Paraguai. De todos os tempos, né? Sim. Acho que nunca mataram tanta gente na América do Sul quanto nessa época. É. E como foi que começou esse troço? Começou em 1864, quando o Solano Lopes, presidente do Uruguai, ou Paraguai, que raptou o presidente da província de Mato Grosso. O camarada, né? Como era o nome dele? Frederico Carneiro de Campos, né? Ele Sim. tava naquele navio, né? Marquês de Olinda. E aí, o que aconteceu com ele? Ficou preso a vida toda no Paraguai e nunca chegou a Cuiabá de novo. Morreu lá, né? Morreu no Paraguai. Esse Solano Lopes é um fanfarrão, né, Sim. cara? Tudo bem que o Brasil, acho que foi longe demais. Sim, né, foi nessa longe guerra. demais de matar o povo todo. Pois é, mas o Solano Lopes também, eu acho que ele Também, os concorreu dois um foram pouco. longe demais. Botou o povo pra ser escudo Sim, dele, né? botou o povo pra ser escudo dele. Mas enfim, o presidente da província do Mato Grosso, que é esse que você mencionou aí, terminou nunca chegando no Mato Sim. Grosso. Daí o que o Solano Lopes Deixa, inventou mano, de depois o Solano Lopes invadiu a província. Invadiu a província, já que não dá presidente. fazer? Pra Tem quê, que, né? tem que ter um pouquinho mesmo de piada, porque é fuder sério. É, tem que ter um presidente. Se não tinha Sim. presidente, o Solano Lopes disse, pô, então vamos Sim. invadir esse troço aí. Ele invadiu a província de Cuiabá, né? Sim. E aí o sonho dele era formar o Grande Paraguai, Sim, né? o Paraguai é gigante. Que abrangia vários países. A região argentina de Corrientes, Entre Rios, Uruguai, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e o Paraguai. O cara era um imperialista, né? O Solano Sim, Lopes. era meio doido. Imagina. Aí o que ele queria, né? O que ele começou a fazer? Ele instalou o serviço militar obrigatório. Sim, organizou um exército de 80 mil homens, gente pra caramba, É. Reaparelhou a marinha. e criou indústrias bélicas. Ou seja, começou a botar todo o esforço da sociedade em produzir armas, né? Enfim, ele começou a querer desenvolver o Paraguai. Enfim, em maio de 1865, Lopes ataca a Argentina para ter acesso ao Rio Grande do Sul. Sim. E aí esse ato aí é que é considerado o Sim. início da guerra, né? Em resposta, o Brasil, Uruguai e Argentina formaram uma aliança militar, a Tríplice Coroa. A Tríplice Aliança. É. E aí, o Império do Brasil, a Argentina sob o governo do Bartolomé Mitre Martínez, que é a Argentina mitrista Sim. chamada, né? O Uruguai Florista, sob o governo de Mateu Mel Flores, que foi montado no governo com a ajuda do Dom Pedro II. Ó, isso, né? Quer dizer, já Ele era um passa- golpe, né? Já tinha sido um golpe aí Sim. que Dom Pedro ajudou a acontecer Sim. no Uruguai, né? É, Então eles, depois de 5 anos de conflito, esmagaram o Paraguai de um jeito terrível, né? Não? sim, acabaram com toda a população do país. Então, a maioria dos homens morreram nessa Sim. guerra, inclusive os meninos Sim, e muitas meninas, naturalmente. e porque o Solano Lopes tava fugindo o tempo todo. Fugiu, não se rendeu em nenhum Nunca momento. se Né? rendeu. Agora sim, aqui no Brasil foi interessante a campanha dos Voluntários da Liberdade. Sim. Fala um pouquinho aí sobre ela. Não era nem um povo voluntário, era pobre, escravo, pro senhor não ir. O senhor de engenho não ir. Aí o cara, se fosse rico, tinha escravos. Se tinha, porque a economia Sim. do Brasil era Realmente basicamente escravo. era escravista total. Então, quem não tinha escravo, que fosse pobre, tinha que ir pra guerra. Se fosse Sim, é guerra, era listado Forçado. forçado. Agora, se o cara fosse rico, ele tinha uma opção. a Sim, opção mandar era de escravo. manda o voluntário da liberdade, que Manda é o o cara escravo. que tá ali, né? O cara tá querendo ficar livre, pois Sim. então vai pra guerra. Se viver, Fica livre, mas não, morreram quantos aí nessa história? né? 50 mil militares e 60 mil civis brasileiros. 60 mil contando com civis, né? Sim. Ou seja, Rio Grande do Sul e Mato Grosso sofreram das maiores baixas. porque era onde tinha fronteira, Sim, né? porque não tinha mais fronteira. Agora, 150 mil homens foram à guerra. E 50 mil morreram. Um terço das tropas. Um terço, então isso significa que foi meio arriscado. Hora arriscado, né? Morreu muita gente. Sim. Inclusive não foi só de guerra, você tava dizendo, né? Foi Foi só de bala. Doença, pântano, Que lá é um negocinho meio cheio de jacaré, né? jacaré. E
A Argentina e o Uruguai, comparativamente, perderam mais gente comparativamente, né? Porque o Brasil tinha muita gente. Sim. E 300 mil paraguaios. Olha só, morreram. Nem se compara, né? Muito mais paraguaios morreram. Muito mais. E aí, depois da guerra, o Paraguai ficou ocupado por 10 anos, né? Pagou indenização de guerra aos 3 países. Mas para o Brasil só parou de pagar na época da Segunda Guerra Mundial. Nossa, muito tempo. Puxa vida, cara. Entrou no século XX até a metade, né? Sim. Segunda Guerra Mundial terminou em 45. Sim. 1945. E o Paraguai tornou-se um dos países mais atrasados da América Latina. Pois é, morreram todos os homens, né? Sim. Praticamente. E aí eles tiveram que se refazer do zero, né? Então a guerra acabou em 1870, porque no final já estava assim, já virou uma caçada, né? Sim, já virou caçada, o Consulado Lopes. Não era mais uma rendição que eles queriam. Era morte. Porque aí assim, as tropas já estavam desmotivadas, estava todo mundo assim, sem querer participar. Era uma guerra que já era considerado um erro por muitas frentes. Dizem até que o Solano Lopes enviou uma carta para o Dom Pedro II. Ah, é? Correto. E essa carta continha o quê? Que Dom Pedro podia ter respondido a ele e não causado a guerra. Antes da guerra? Sim, bem antes. Isso é interessante, tá aí uma curiosidade, essa história da carta. Tem no documentário do History Channel. Vamos deixar então linkado aqui embaixo do vídeo, né? Esse documentário do History Channel. Vamos voltar então para o Paraguai. Como é que termina esse negócio? Teve um comando aí importantíssimo no final da guerra, né? Nos últimos 3 anos da guerra, né? Sim. Aliás, no último ano, na verdade, de 69 a 70. Sim. O comando do Conde Edu. O Conde D, que é o marido da Princesa Isabel, né? Que depois de anos libertaria os escravos. Luiz Felipe Gastão de Orleans, que era o único cara que tinha experiência militar da família real. E é uma família real que meio que ficou parada na guerra toda. Tu acha que Dom Pedro pegou pelo menos no Bacamarte? Não. Não, porque eu acho que o amigo do pai dele, que esqueci o nome, não... Peraí que eu lembro já. Não sei quem era. Era o... Já tinha morrido nessa altura. Já tinha morrido. Como é o nome dele, meu Deus? Esqueci. Essa parte corta. Enfim. Que a gente esquece, a gente corta. Mas enfim, era o Zé Bonifácio. Zé Bonifácio. De Andrade Silva. Não deve ter ensinado ele a lutar com nenhum. Certamente não. E assim, era inclusive considerado indigno do imperador trabalhar. Sim. Né? Não sei se tu lembra desse episódio da história que o Barão... Aquele da Estrada de Ferro, como é o nome dele? Barão do Rio Branco? Não, aquele... Será que ele era Barão, cara? Não lembro não. Era o Mauá, Barão de Mauá. Ah, Barão de Mauá, o que fez lá. A Estrada de Ferro, a primeira Estrada de Ferro do Brasil. O Brasil chegou atrasado. E botou o Dom Pedro pra dar a primeira pasada de terra. Disse que isso pegou mal pra caramba. Sim, porque o imperador não pode trabalhar. Pois é, se ele não pega numa pá de terra, vai pegar no arcabuz pra dar um tiro, não tem como, né, cara? Aí, enfim, sob a orientação geral do Conde D, no dia 1º de março de 1870, as tropas do general José Antônio Corrêa da Câmara, o Visconde de Pelotas, fizeram um cerco ao acampamento paraguai, o último acampamento paraguai em Cerro Corá, né? Cerro Corá. O Solano Lopes estava lá, né? Onde o Solano Lopes foi ferido pelo Chico Diabo. Olha o nome do cara. Parece cangaceiro. Chico Diabo é o cangaceiro. Esse é o ancestral dos cangaceiros, deve ser o avô do Lampião, esse cara. O avô do Lampião que ficou famoso, mas Lampião não. Pois é. Então, foi baleado depois, mas primeiro foi ferido da lança. Estava correndo, tomou uma lançada e aí foi baleado nas barrancas do rio Aquidauanigui, após recusar-se a rendição. Agora, esse conflito ele deixou cicatrizes. Deixou muitas cicatrizes. Atrasou o Paraguai. Deixou a gente endividado pra caramba. Endividado com a Inglaterra. Com a Inglaterra. Com a Alemanha. Pois é, tem umas teorias conspiratórias aí que diz dizem... que a Inglaterra que causou tudo isso. É, porque a Inglaterra tava com medo do Paraguai. Não. Eu acho que isso é viagem. Acho que foi a mesma pessoa que tentou dizer que a independência não tinha sido daquele jeito. Pode ser. Mas assim, o fato é que a Inglaterra emprestou muitas libras esterlinas à família real brasileira para poder essa guerra acontecer. Né? Que senão não tinha dinheiro.
E eles gastaram tudo na Alemanha, né? Gastaram tudo no alemão. Mas enfim, isso conclui nosso papo sobre a Guerra do Paraguai. Sim. Vamos ficar por aqui, né? Não? Sim. Se inscreva e goste, curta o vídeo. Curta, se inscreva e espalhe para os seus amigos. Todo mundo. A gente tá aqui falando sobre história ao redor da fogueira. Tá ouvindo o crepitar do fogo?